A aula de hoje é sobre o uso de fontes em embalagens. Isso porque a gente tem cerca de 90 mil fontes disponíveis comercialmente e entre elas a gente tem que escolher aquela ou aquelas que vão ser as ideais para a nossa embalagem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre as fontes e os cuidados que a gente tem que ter. E essa nossa história com as fontes começa lá atrás, com os gregos que ainda no século V a.C. já entalhavam letras em superfícies rígidas, como pedra, como madeira. E aí, com o passar do tempo, outras culturas também foram fazendo adaptações dos seus alfabetos, passou pelos romanos, que criou as bases para o que a gente tem hoje aqui no Ocidente. E aí a gente teve desenvolvimento de letras cursivas, de letras maiúsculas e minúsculas, essa diferenciação, até que lá por volta de 1440, 1450, uma pessoa muito famosa nas áreas gráficas, que é o Gutenberg, um alemão, ele conseguiu sintetizar muito do que se falava nessa parte toda de tipos através de uma máquina, prensa móvel, que permitia você colocar diversos tipos, então diversas letras diferentes, você conseguia montar as palavras e você conseguia fazer a impressão a partir disso. E aí foi a base para a tipografia. Então, uma máquina que conseguia repetir, replicar inúmeras vezes as mesmas letras e a gente ter uma ordem e uma repetição gráfica ali no trabalho. E é curioso ver como algumas fontes que surgiram lá atrás estão presentes até hoje. Então, se você der uma olhadinha agora no seu editor de texto, abre aí, vai ali na letra G, você provavelmente vai achar essa fonte, Garamond. Garamond foi criada por volta de 1530, então foi uma fonte muito utilizada naquele período. E até hoje a gente tem ela nos computadores, disponíveis para o nosso uso, e é uma das fontes ainda muito queridas, por conta de sua qualidade gráfica. E se nós tentarmos classificar essas várias fontes existentes, basicamente a gente consegue chegar a 3 famílias de fontes. Tem mais, mas assim, a grande maioria delas se encaixa nessas 3. Então, a primeira delas são as fontes com serifa. Serifas são esses tracinhos decorativos que tem no final dos tipos. Então, são fontes muito utilizadas, por exemplo, em jornais, porque a gente consegue ter mais fluidez, de certa forma, na leitura. Então, um tipo acaba se conectando ao outro e isso fica mais agradável aos olhos para a leitura de um texto mais longo. As fontes sem serifa, o nome já diz, são fontes que não têm esse tracinho, mas elas acabam tendo uma legibilidade de certa forma maior, enquanto as com serifa elas conseguem ter uma conexão e uma fluidez maior de leitura, a sem serifa acaba apresentando mais simplicidade e pode facilitar a leitura. E o outro grupo são as fontes manuscritas ou também fontes cursivas, então são baseadas em fontes manuais. É uma fonte mais complicada para a gente trabalhar em embalagem, geralmente quando é usado esse tipo de fonte, são fontes com uma localização muito pontual na embalagem. Então, para realçar alguma coisa, mesmo informando o nome, marca daquele produto. E a gente já vai chegar no uso das fontes e embalagens, mas antes eu preciso falar para vocês uma coisa. Xilografia. Xilografia é a arte de gravar coisas em madeira, mas não é por isso que essa palavra está aqui. A gente precisa entender um pouquinho sobre xilografia, porque a xilografia é uma palavra que a gente consegue ver alguns elementos dos tipos. O primeiro deles é a linha de base. A linha de base é bem claro, É essa linha que acaba ficando aqui na base das principais, das letras, das várias letras. Então, a gente consegue ver que todas seguem realmente essa linha. Temos também outro elemento bem importante, é a altura x. A altura x, o nome já indica, acaba sendo a altura da letra x, minúscula. Temos também elementos descendentes, então são elementos que nas letras minúsculas acabam, também nas maiúsculas pode acontecer, mas já nas letras minúsculas a gente consegue ver que eles ficam abaixo da linha de base. E temos também acima da linha ali da altura x, os elementos ascendentes. Essa altura x ela serve de guia para a criação de letras minúsculas e maiúsculas, além de separar esses elementos descendentes e ascendentes. E agora, deixando de falar sobre a parte específica de cada tipo, sobre a construção de cada tipo, nós vamos falar sobre a maneira como eles se combinam. Então, vamos falar sobre espaçamento. E existem 3 principais tipos de espaçamento que a gente pode trabalhar. Então, o primeiro deles é o leading. O leading, com toda certeza, vocês já trabalharam em algum momento. Qualquer pessoa que já tenha mexido com o editor de texto, certamente já foi ali nas configurações e fez algum ajuste, ou pelo menos viu que existe a opção de fazer um ajuste entre linhas, então altura entre linhas. Então, altura simples, 1,5, duplo, enfim. Esse é o ajuste do leading, o ajuste entre linhas, que é outro nome também
que se dá para esse tipo de espaçamento. O tamanho ideal do Leiden vai variar de acordo com o tipo de mídia em que vai ser impresso ou que vai ser projetado esse texto. Então, o Leiden ideal ele vai ser de cerca de 1,2 vezes o tamanho do tipo. No caso de uma mídia impressa, de uma mídia mais tradicional, ele vai variar aí para 1,5 vezes o tamanho desse tipo, no caso de uma visualização em desktop. E aí, quando a gente fala de mobile, quando a gente fala de celular, de tablet, já vai ser algo em torno ali de 1,75 até 2 vezes o tamanho desse tipo. O próximo tipo de espaçamento é um espaçamento horizontal. Então, na verdade, esse espaçamento aqui acontece entre cada tipo, tá vendo? Então, entre os vários tipos, aqui eu tenho um tracking menor, aqui eu tenho um tracking maior, e não existe realmente um número determinando como é que tem que ser esse tracking. O que existe é uma relação entre o número de palavras e o tracking. Então, se eu tiver muitas palavras numa mesma linha, a ideia é que o tracking ele vai ser um pouquinho maior, então vai ser um pouquinho mais espaçado. Agora, se eu tiver poucas palavras, né, por exemplo, vou trabalhar com uma palavra única, esse tracking ele vai ser menor. Mas é muito do bom senso também, então não existe realmente uma regra estabelecida para esse valor. E o último tipo de espaçamento que a gente tem é o kerning. O kerning ele vai ser também um espaçamento horizontal, mas ao contrário do tracking, ele não vai ser um espaçamento entre cada um dos tipos, e sim entre pares de tipos. Então vai ser o espaçamento entre o E e o R, vai ser o espaçamento entre o N e o I, né, entre o N e o G, enfim, espaçamento entre tipos. E a ideia é que a gente consegue trabalhar com diferentes kernings. Tem um kerning métrico que ele vai vir já com a própria fonte. Então, aqui eu estou usando a Garamond. A Garamond ela vai ter já um padrão estabelecido de kerning. Então, entre aqui o E e o R, ela vai ter esse espaçamento aqui, esse kerning. Agora, existe também uma outra forma da gente ajustar, que é o kerning ótico. O kerning ótico, ele leva em consideração a forma de cada tipo. Então, né, eu consigo ver que ele tem aqui esse Ezinho levantado, tem essa serifa aqui do R, e ele acaba aproximando. O kerning está um pouquinho menor do que o kerning aqui métrico, que é o kerning que já vem com a fonte. Então, essas duas opções, na verdade, elas são automáticas. A gente consegue só clicar um botão em um programa de editor de texto, né, de Illustrator, um programa assim, e já faz o ajuste. Existe ainda uma terceira opção, que é o kerning manual, que aí, com uma outra ferramenta dentro do Illustrator ou de outro programa, no caso do Illustrator é a ferramenta da datilografia, eu consigo alterar a posição de cada tipo. Então, eu consigo puxar o E mais para cá, o R, enfim. Consigo ajustar manualmente como é que eu quero esse kerning. E com base em tudo que vimos até agora, nós iremos trabalhar de modo a garantir a legibilidade do nosso texto, garantir a legibilidade da nossa embalagem. Então, a ideia é que a pessoa que tiver a nossa embalagem nas mãos, né, seja convidado a ler o texto que está ali. Ou mesmo, né, a pessoa que estiver passando em um mercado, em uma loja, se sinta atraído por aquela embalagem que está ali, não só, claro, né, pelos elementos textuais, mas também por outros elementos visuais, mas que ele seja convidado a ler aquele texto e que ele consiga compreender com clareza a informação e também compreender com clareza quais são as informações mais importantes naquela embalagem. E isso não é feito apenas com a escolha de uma fonte, ou de um tamanho de fonte, ou de todos esses elementos, principalmente de espaçamento que a gente viu agora, mas também com o apoio de elementos visuais, né, que a gente viu também em outras aulas. E a ideia é que essa fonte escolhida ela também permita fazer uma conexão entre o texto e outros elementos. Então, tudo isso vai trabalhar junto para garantir a legibilidade da nossa embalagem. E aí, a grande dúvida é qual fonte escolher? Não existe realmente uma fonte certa, uma fonte errada. Existe uma análise de qual contexto em que estamos, né? Então, a gente está trabalhando com por exemplo, uma embalagem de um produto que tem um caráter mais elegante, um perfume elegante, por exemplo. Então, isso vai levar a uma determinada escolha de uma fonte que tem uma personalidade que case, né, com a ideia ali passada por aquela embalagem. Então, a ideia é sempre conseguir combinar as coisas. Então, não existe uma fonte errada, existe uma fonte mal posicionada, digamos assim. Então, diante de tantas fontes disponíveis, você vai ter que buscar aquelas que casem com o que você pretende transmitir com a embalagem do seu produto. Nas embalagens, é mais comum que a gente utilize fonte sem serifa
Isso porque a fonte sem serifa, ela tanto facilita a leitura, no sentido de que ela é mais simples de ser compreendida, quanto também tem a questão de que a fonte com serifa, ela tem um detalhe pequeno, né? Aquele tracinho decorativo que é a serifa. E isso pode causar problemas no momento da impressão, dependendo de qual for o tipo de impressão que for utilizada nessa embalagem. Então, se evita, de modo geral, utilizar a fonte com serifa. Não que não vai existir, dependendo de como for, né, qual é o objetivo dessa embalagem, enfim, qual público, o que quer transmitir, pode usar com serifa. Mas, de modo geral, a serifa não é tão utilizada em embalagens. Prefere-se fonte sem serifa. Outro ponto bastante importante a ser considerado é o tamanho da fonte. Então, o tamanho da fonte ele vai variar de acordo com a importância daquela informação, ou pelo menos a importância que se espera que o consumidor perceba ali no momento, né, em que está no mercado, em que está na gôndola, enfim, em que ele vai ter contato, primeiro contato com a embalagem, o que se deseja que ele leia primeiro. Então, aqui eu vou ler, por exemplo, né, a própria marca. Então, eu vou ler aqui o Nivea, eu vou ler depois que é um produto novo, eu vou ler que é um produto que tem 48 horas, só 48 horas. O que vem depois aqui está menorzinho, mas o 48 está gigante. Então, é uma informação importante, né? Depois eu vou ler aqui também o milk, então leite. Então, para falar de hidratação, enfim, tem vários elementos aqui e eu vou passando de um elemento para outro e vou sendo conduzida e vou para outro e vou para outro e vou para outro, enfim. Eu vou fazendo esse passeio, né, os meus olhos percorrem a embalagem de acordo com o tamanho dessas fontes, de acordo com o posicionamento também dessas fontes, de modo que nossos olhares como consumidores são conduzidos pela pessoa que desenvolveu essa embalagem. Outro exemplo de tamanho de fonte, a gente vê quase que junto, né? A marca, então piraquê, a gente vê o sabor, presuntinho, a gente vê que é um biscoito que tem 100 gramas e a gente quase que não nota essas letrinhas miúdas. Então é uma técnica, né, que se utiliza realmente para a gente conseguir garantir a leitura daquelas informações que devem ser lidas, que a gente precisa que o consumidor veja rapidamente e mostrar aquilo que precisa ser mostrado, mas que não é tão interessante assim para o consumidor saber, ou pelo menos não é tão interessante para que o produto seja vendido. Então, essas informações costumam aparecer com um tamanho menor na embalagem. Outros dois pontos a levar em consideração são o contraste e o peso das fontes. Então, no contraste, a ideia é que a gente não utilize fontes que estejam colocadas sobre imagens ou sobre fundos que não permitam uma boa legibilidade, né? Que se confunda o texto com a imagem. Não é o caso aqui, tá? Aqui a gente tem uma fonte, né, com uma cor mais clara e um fundo escuro, uma imagem escura que quase não tem informação dessa imagem, é quase que uma cor sólida. Então aqui funcionou, mas é um cuidado a se ter. Outro cuidado também, evitar ter muitos textos, ter trechos longos, usando fontes finas, quando a gente tem um fundo escuro e essa fonte mais clara. Então essa é uma situação que também prejudica e a ideia é que a gente não faça isso. O uso da caixa alta, ou seja, o uso de fontes em que todas as letras estão maiúsculas, não necessariamente vai trazer benefícios para a leitura. Então, cuidado ao tentar usar a caixa alta com esse propósito. Pode ser que não funcione muito bem. E dependendo do tamanho do texto, ainda pode prejudicar a legibilidade, porque fica cansativo você ler um texto muito longo totalmente em caixa alta. Evite também o uso de hífens ao final da linha. Então, a ideia é que as palavras não fiquem divididas para facilitar também a leitura. Existe também a possibilidade de se utilizar uma fonte própria para a escrita de uma parte da sua embalagem ou mesmo a embalagem toda. Embora a embalagem toda não tem tanto sentido você usar algo próprio, porque você vai precisar garantir legibilidade e às vezes quando você pensa em fazer uma fonte própria, a ideia é trazer uma exclusividade ou uma mensagem através daquela fonte que você não vai conseguir aplicar a toda a sua embalagem. Então, você acaba utilizando mais de uma fonte com propósitos diferentes, né? Mas essa embalagem aqui, de alguma bebida, a gente tem esse nome escrito numa fonte que pode ser uma fonte própria ou pode ser até uma manuscrita, não dá para saber muito bem se ela foi específica para
para esse produto, ou se ela já existia antes, eu não conheço. Inclusive, até tem uma dica, tem um site que ele facilita bastante assim na busca de fontes. Então a gente coloca ali uma imagem, eu não coloquei essa imagem lá, mas a gente coloca a imagem e ele identifica qual é aquela fonte, ou então fontes parecidas àquela, né? Então facilita bastante. O nome desse site que eu conheço é dafonte.com. Existem outros, tá? Então, se vocês precisarem, fica aí de dica. Mas a ideia da fonte própria, então, é você conseguir imprimir características próprias para aquele produto. Então, aqui dá uma ideia de exclusividade, dá uma ideia de que o produto ele realmente é único. Então, essa bebida foi feita, né, e tem a assinatura da pessoa que fez, quase como se fosse uma obra de arte. E a aula de hoje segue com dois caminhos diferentes. Então, vocês vão inicialmente buscar nas embalagens, observar esses vários pontos que a gente viu. Então, entender como é que foram utilizadas as fontes, quantas famílias de fontes vocês identificam, se aquelas questões de legibilidade elas estão de acordo com o que a gente viu aqui, ou se você identifica algum problema de legibilidade, ou como é que foram as soluções em termos de fontes para cada uma das embalagens que vocês encontram aí na casa de vocês. Um outro ponto aqui para a aula, eu vou deixar disponível na nossa sala de aula um link para esse jogo. É um jogo chamado Kern Type, que ele serve para você treinar a gente no uso do kerning, né? Então, naquele alinhamento horizontal que a gente consegue fazer, eu mostrei para vocês mais atrás, e vocês conseguem então fazer por meio de um jogo o treino para esse kerning. Então é bem interessante, vale a pena passar um tempinho ali. Vou deixar o link. Então fica de tarefa, de certa forma, esses dois pontos. Vocês observarem embalagens na casa de vocês, ver como é que foi essa aplicação de fontes e experimentar um pouco essa parte de tipografia através do Kern Type. Um abraço e boa semana!